Que frio, que delícia. Olha aqui, ó. Tá aqui. Ei, dog. Aproveitar que eu tô aqui com meu amigo e vou dizer pra vocês que essa cordilheira de montanha... Deixa eu gravar. Que essa cordilheira de montanhas aqui atrás de mim, isso é o Monte Olympus. Daqui a pouco a gente vai subir até um pedaço dele. A gente tá no segundo dia de Hanukkah quando eu tô gravando esse vídeo. Você vai ver esse vídeo um pouco mais tarde, depois que Hanukkah já terminou. E é muito, muito, muito significativo da gente estar justamente aqui e justamente subindo o Monte Olimpo para falar sobre Hanukkah. Eu tenho algumas histórias que eu quero contar para vocês e acho que não tem palco melhor para fazer isso do que esse cenário maravilhoso que essa montanha oferece pra gente. Thank you very much. Opa! Gente, andar pra cima e pra baixo com todo esse equipamento dá uma trabalheira que vocês não têm noção. A viagem para subir a montanha foi linda e super pitoresca. Nós estávamos o tempo inteiro cercados por essas árvores maravilhosas e essa vibe de inverno só acrescentou. A gente tá subindo um pouco mais agora para chegar lá para cima da montanha. A gente não vai até o topo da montanha nesse momento, porque vai estar nevando muito lá em cima e é perigoso, você tem que ser alpinista para subir até o topo. Mas, olha... Que lugar incrível! Olha isso, mano! Uau! Que frio! Eu tô em cima de um dos picos do Monte Olimpo. É um dos lugares mais incríveis que eu já visitei na minha vida. Esse aqui é um lugar muito especial na mitologia grega porque ele está conectado com o nascimento de Zeus. Então deixa eu contar a história para vocês. O negócio é o seguinte. O pai de Zeus era Cronos, o deus do tempo, basicamente, um dos titãs, que era uma categoria mais antiga de deuses da mitologia. Cronos tinha filhos com a sua companheira, só que ele tinha muito medo que os filhos tomassem o seu lugar, fizessem aquilo que às vezes os filhos fazem, que é de tomar o lugar dos seus pais. Então, cada vez que a companheira dele tinha um filho, Cronos comia, engolia o filho vivo. E depois de muito tempo disso acontecendo, isso aconteceu com cinco filhos seguidos, foi se aconselhar com Gaia. Gaia era a deusa do planeta Terra, a mãe natureza. E Gaia aconselhou que ela fizesse o seguinte, que ela contasse para Cronos que ela está grávida, mas que na hora de entregar para Cronos o bebê nascido, como ela havia feito com os outros 5 irmãos, que ela entregasse para Cronos uma pedra envolvida em um lenço. Ela fez isso, Cronos devia ser talvez não muito inteligente, porque ele acreditou que aquela era a criança, aquele era o bebê, e ele engoliu a pedra ao invés de engolir a criança. E aí Gaia disse para a mãe da criança que acabou de nascer, do Deus que acabou de nascer, que ele precisava ser escondido
num local muito, muito, muito tranquilo, muito seguro, onde ele fosse ficar seguro longe do seu pai. E o lugar aonde a mãe de Zeus, porque a criança era Zeus, o lugar onde a mãe de Zeus escolheu escondê-lo foi no topo dessa montanha aqui atrás de mim. Esse nome Olímpia, em grego, significa serenidade, paz, tranquilidade. Era para ser um abrigo, um local seguro para o menino ser escondido. A mãe de Zeus trouxe 4 grandes guerreiros, 4 homens adultos, valentes, para protegerem a criança. E eles perceberam uma coisa, que enquanto Zeus estava crescendo, né, quando ele era bebê, se ele tinha de repente aquele momento de ficar agitado, de começar a chorar e tal, como toda criança faz, se esses 4 protetores começassem, por exemplo, a se exercitar, ou a correr com um cavalo, ou a jogar qualquer jogo, que Zeus imediatamente se acalmava. Por isso que até hoje, quando a gente celebra as Olimpíadas, elas acontecem de 4 em 4 anos, porque as Olimpíadas começaram como parte da adoração a Zeus, que gostava de esportes, gostava de jogos olímpicos. E as Olimpíadas são celebradas de 4 em 4 anos por causa dessa lenda dos 4 guardiões de Zeus que mantinham ele seguro lá no topo dessa montanha. Depois de adulto, Zeus criou um plano para poder se sobrepor ao seu pai, para poder vencer o seu pai Cronos, e inclusive para ajudar os seus irmãos que haviam sido engolidos vivos por Cronos. Ele recebeu uma poção que fez com que Cronos vomitasse as crianças para fora. Então ele deu a poção para Cronos, Cronos foi enganado, bebeu a poção e daí começou a vomitar os outros 5 irmãos de Zeus. Zeus era o irmão mais novo da família, só que ele foi o único que cresceu, que se desenvolveu fora do corpo do seu pai. Por isso, ele se tornou o principal deus do Monte Olimpo, desse monte que está aqui atrás da gente. Os outros irmãos de Zeus são Hades, que depois de eles vencerem a batalha contra os titãs, Hades recebeu o encargo sobre o submundo, Poseidon, que recebeu o encargo sobre o mar. E deixa eu trazer vocês aqui, para vocês verem isso aqui, que coisa incrível. Olha lá. Estão vendo lá atrás de mim? O mar. Esse aí era o reino de Poseidon, Hades com o submundo, Poseidon com o mar e Zeus com a terra, com o mundo dos vivos. Agora você pode estar me perguntando, tá, Rodrigo, mas o que tem a história de Zeus e do Monte Olympus, o que tem isso a ver com Hanukkah? Você começou esse vídeo falando a respeito de Hanukkah. Tudo bem, a gente está curtindo o cenário, a vista é maravilhosa, mas qual que é a conexão com Hanukkah? E é isso que eu quero dizer para vocês agora. No ano 332 a.C., Alexandre o Grande, talvez o maior conquistador da história da Grécia, chegou até a província de Judá e conquistou Jerusalém. Alexandre o Grande era muito interessante, ele tinha uma postura quase religiosa quando ele ia até essas novas terras que ele estava conquistando. Por exemplo, em todas as campanhas militares de Alexandre o Grande, ele destruiu pouquíssimas cidades, ele tinha um respeito muito grande pelas culturas que ele ia conhecendo ao longo do caminho. Na verdade, foi isso que desenvolveu o sincretismo grego. Quando ele chegou em Jerusalém, por exemplo, nós temos vários relatos, tanto dos biógrafos de Alexandre o Grande, quanto da própria tradição rabínica judaica, dos próprios comentários rabínicos a respeito daquele período, dizendo, por exemplo, que Alexandre o Grande foi até o templo judaico em Jerusalém, chegou lá, se encontrou com o sumo sacerdote, se prostrou diante do sumo sacerdote, disse para eles, por exemplo, relatou que o povo judeu, enquanto estava orando, enquanto estava rezando no templo, que eles eram muito parecidos com os filósofos
gregos que eles eram sábios, que eles eram inteligentes. Ele chamava, na verdade, o povo judeu de os filósofos do deserto. Então havia uma cultura de tolerância religiosa quando a cultura grega chegou pela primeira vez em Jerusalém. Só que Alexandre o Grande morreu cedo. Ele morreu com 33 anos, enquanto a sua esposa estava grávida ainda do seu primeiro filho. Então ele não tinha nenhum sucessor para assumir o trono naquele momento. E isso iniciou uma sequência de guerras de sucessão pelo Império. O resultado foi a divisão do Império Grego em dois. Com a sua base na Síria, a gente tem o Império Seleucida. Com a sua base no Egito, a gente tem os Ptolomeus. E os dois começaram a guerrear por todos os territórios que haviam sido conquistados pelos gregos até aquele momento. No ano 168 a.C., o rei Seleucida Antíoco Epifânios mudou completamente a postura que ele tinha em relação à tolerância religiosa e ao respeito às outras culturas, principalmente em relação ao povo judeu. Ele proibiu qualquer manifestação externa do judaísmo, ele proibiu a circuncisão, proibiu de guardar o sábado, ele dessacrou completamente o templo em Jerusalém, oferecendo sacrifícios impuros no altar. Ele trocou o nome do templo, rebatizando o templo como um templo dedicado a Zeus, o mesmo Zeus dessa montanha onde nós estamos agora. Essa mudança de política de Antíoco Epifânio despertou uma sequência de rebeliões judaicas, a revolta dos Macabeus. Mas para falar sobre isso, a gente vai voltar para casa. Nós vamos lá para Jerusalém continuar essa história. Agora, esse era o último de 7 dias de viagem. Eu estava exausto, por isso que eu não gravei nada no aeroporto e nem no voo. Mas vocês sabem como é que funciona, né? A gente entrou no avião e voamos de volta para casa. חוך רגיל חזק? כן. בבקשה. תודה רבה לך. De manhã cedinho, e eu tô aqui em Jerusalém para terminar a história que a gente começou lá na Grécia. Sensação super estranha de estar andando aqui em Jerusalém. Eu não tinha vindo para cá desde o começo da guerra. Geralmente eu tô aqui, sei lá, pelo menos metade do meu mês. E dessa vez tô há mais de 2 meses sem aparecer por aqui. Agora é perto das 8 da manhã. Normalmente nesse horário esse local já estaria apinhado de gente, de turista fazendo compras, e nesse momento tá tudo absolutamente vazio. Bizarro. יאללה, תודה חברים, שיהיה לכם יום מצוין. É difícil de descrever a sensação de estar em Jerusalém com ela nesse estado. Jerusalém tem alguma coisa meio mágica, assim, meio surreal, meio maravilhosa. E mesmo que a gente esteja vivendo um período difícil, né, sem turistas, a gente está em guerra nesse momento, encontrar a cidade assim, tranquila, silenciosa, calminha, só com os cidadãos locais, o povo que mora aqui na cidade mesmo, vindo até o muro e fazendo as coisas que se faz em Jerusalém, vivendo a sua vida do dia a dia. É uma coisa muito... É muito especial. Jerusalém me tira as palavras, me tira o fôlego toda vez, e eu não posso deixar passar essa oportunidade
eu vou aproveitar que o muro tá vazio e vou lá ter um tempinho. Bom, tô subindo aqui no Monte do Templo. Agora a situação tá, como vocês podem imaginar, meio tensa. Então, durante o controle ali, a investigação, não filmei nada para não dar problema. A gente saiu do topo do Monte Olympus e chegamos aqui no topo do Monte Moriá e agora a gente pode voltar para a nossa história. O ano é o ano 168 a.C. e esse rei Seleucida, Antíocos Epifânio, está voltando de uma campanha contra o reino dos Ptolomeus no Egito. Nessa campanha ele foi absolutamente humilhado por Roma. Eu não quero entrar em todos os detalhes aqui da história, porque senão a gente ia ter que fazer um vídeo de 3 horas. Mas ele foi... Roma, basicamente, ele desceu até Alexandria com a intenção de conquistar o Egito da mão dos Ptolomeus, mas chegando lá ele encontrou um enviado, um emissário de Roma, e o emissário de Roma mandou ele sair do Egito e deixar os Ptolomeus em paz e voltar para casa com o rabinho entre as pernas. E diz a lenda que Antíocos Epifânio, que ele disse, eu preciso pensar, eu quero pensar nesse assunto. Enfim, a comitiva que foi enviada até ele era uma comitiva de 10 pessoas, ele tinha um exército inteiro, então ele pensou, bom, eu vou pensar no assunto, quem sabe eu vou negar essa exigência de Roma. E o que o emissário romano fez foi desenhou um círculo na areia em volta de Antíocos Epifânio e disse, tudo bem, você pode pensar o tempo que você quiser, mas antes de você sair de dentro desse círculo, você precisa me dar uma resposta, se você vai obedecer a Roma ou vai desobedecer a Roma. E Epifânio teve que colocar o seu rabinho entre as pernas e voltar, sair de Alexandria e voltar em direção à base do seu império. Fazendo isso, ele fez uma parada aqui em Jerusalém. Agora, você tem que pensar que Epifânio está chegando em Jerusalém com o rabinho entre as pernas, achando que ele ia conquistar toda Alexandria, que ia mudar a história do Império Seleucida, e no final ele foi humilhado. Ele está chegando aqui em Jerusalém completamente humilhado. Agora que eu estou vendo que o meu óculos está meio torto, tudo bem. Então ele está chegando aqui em Jerusalém completamente humilhado, e quando ele chega até aqui, ele sobe em direção ao templo que estava aqui no lugar onde hoje vocês estão vendo a mesquita. Agora, tenta entender quem era esse cidadão. Antíocos é o nome que ele recebeu do seu pai, ele já era o Antíocos número 4, mas Epifânio foi o nome que ele adotou. E Epifânio vem da palavra epifania, tipo assim, revelação física de Deus na Terra. Essa era a postura do cidadão, isso que ele considerava a respeito de si mesmo. Eu sou a revelação física de Deus andando na Terra. Então o que ele fez? Ele veio até o templo, era na verdade dia do aniversário dele, dia 25 do mês Kislev, que é efetivamente quando se começam as comemorações de Hanukkah, e ele exigiu que, em honra ao seu aniversário,
fosse sacrificado sobre o altar do templo que estava lá dentro um porco. Ele também colocou no templo uma estátua de um deus que era o chefe do panteão grego, chamado Zeus. A gente acabou de sair da casa dele lá no Monte Olympus. Na época, o interesse que ele tinha pelo templo e a razão pela qual ele chegou justamente no templo, assim que ele chegou em Jerusalém e exigiu que aqui fossem feitos sacrifícios em honra dele e a celebração do seu aniversário, era porque o templo era o principal símbolo de governo. Era o local mais rico de toda a Judeia, judeus que viviam na diáspora e que viviam na terra de Israel enviavam as suas doações, o dízimo, todas as coisas subiam até o templo. Então tomar conta desse espaço era o equivalente a se apoderar completamente de toda a capacidade de autodeterminação que o povo judeu tinha naquela época. As proibições de Antíoco Epifânio foram muito além de apenas dessacrar o altar que estava dentro do templo aqui atrás de mim. Ele proibiu a circuncisão, proibiu a guarda do sábado. Eles exigiam que os judeus consumissem animais impuros, comidas que não eram kasher, que não eram de acordo com a lei judaica. Basicamente, a intenção aqui era completamente aniquilar a presença, a identidade judaica e assimilar toda essa identidade para dentro da cultura helenista. Na verdade, ele tinha o apoio de parte da população, que era uma parte helenizada da população, que havia abraçado totalmente a cultura helenista, só que ele encontrou a resistência de uma família de gente corajosa que não queria abandonar sua identidade de jeito nenhum. A família era a família dos Macabeus, e a base deles, o centro deles, era na cidade de Modi'in, que fica talvez a uns 20 minutos daqui de Jerusalém. Os Macabeus começaram uma campanha militar contra o Império Seleucida e, em termos, contra a cultura helenista. Eles começaram essa campanha com pouquíssima gente, pouquíssimos soldados, mas eles eram estrategistas militares fenomenais. Eles conheciam a topografia da Judéia melhor do que ninguém, muito melhor do que os soldados seleucidas, e eles conseguiram, por um milagre, vencer essa força gigantesca. E a história de Hanukkah se tornou uma celebração dessa vitória, da vitória da teimosia judaica de não querer abrir mão da sua identidade e da sua liberdade de culto e de expressão cultural dentro da sua própria terra. Em uma dessas batalhas, eles conseguiram chegar até o Monte do Templo, esse lugar onde nós estamos agora. E aqui atrás de mim, onde a gente está vendo a mesquita, estava o templo do povo judeu. E eles conseguiram reconquistar o templo das mãos dos soldados seleucidas. Quando eles entraram no templo, eles encontraram aquilo que o profeta Daniel, descrevendo a situação, chamou de a abominação da desolação. Eles encontraram o altar todo profanado, com sangue dos animais impuros sacrificados lá, e encontraram a estátua de Zeus, estabelecida dentro do templo do Deus de Israel. E o que eles fizeram foi purificar o templo completamente, tirando tudo que tinha de impuro de lá de dentro. Agora, uma das coisas mais importantes dentro do templo era a menorá, aquela lamparina que era a única fonte de luz dentro do templo. Para acender essa menorá, você precisava de um óleo especial que era produzido pelos sacerdotes e demorava 7 dias para produzir esse azeite. Eles precisavam encontrar onde é que tinha desse óleo e eles acharam apenas um pote selado com o selo do sumo sacerdote. Uma vasilha, um jarro desse azeite, que seria suficiente para que as lâmpadas do templo ficassem acesas durante um dia. Só que eles precisavam de mais 7 dias para produzir azeite novo. Então diz a lenda que eles acenderam as lâmpadas no primeiro dia, fecharam as portas do templo, foram produzir o azeite
o processo demorou 7 dias, então foram criar o azeite novo. Quando eles voltaram na manhã do 8º dia, a menorá ainda estava acesa, o fogo ainda estava queimando. Agora, essa lenda de Hanukkah, essa história de Hanukkah, é uma história que me fascina. Em primeiro lugar, porque ela celebra a vitória da luz no meio das trevas, é o festival das luzes. E é super interessante que a gente celebre Hanukkah justamente nesse período do ano parecido com quando o mundo cristão celebra o Natal, por exemplo, que é no inverno no nosso hemisfério daqui. Eu sei que no Brasil é verão, mas aqui em Israel e em toda a Europa é durante o inverno. Então isso acontece justamente quando os dias são mais escuros, quando tudo é mais frio, é mais pesado, é mais difícil, a vida se torna mais curtinha, porque os dias são tão curtos. E no meio dessa estação de inverno, tantas das nossas culturas, inclusive o judaísmo, inclusive o cristianismo, desenvolveram costumes e tradições que nos lembram da luz no meio das trevas. É daí que surgiu a tradição, por exemplo, de acender uma árvore de Natal dentro de casa. É para lembrar que as trevas não são o fim da história, mas que depois da estação onde os dias são curtinhos, a gente volta para a primavera, para o verão, e o ciclo da vida continua. Então eu acho fascinante pensar na história de Hanukkah nesse contexto, principalmente nesses dias que nós estamos vivendo hoje. Enquanto eu estava pensando sobre a produção desse vídeo, eu me lembrei de mais uma história. No Evangelho de João, no capítulo 10, está escrito que Jesus estava em Jerusalém e era inverno. E ele veio para celebrar a festa da dedicação. Festa da dedicação é um dos nomes da festa de Hanukkah, porque ela foi a festa da rededicação do templo, quando eles rededicaram o altar para o serviço ao Deus de Israel. E o evangelista João nos conta que Jesus estava no meio do pórtico de Salomão, que é mais ou menos essa região onde está a mesquita de Al-Aqsa, aqui atrás de mim. E aqui no pórtico de Salomão, Jesus tem uma interação super interessante com as pessoas que estão em volta dele. Se você ler lá em João 10, tem uma multidão de gente que se junta em volta de Jesus e eles começam a dizer para ele: cara, resolve para nós essa questão. Quem é que você é de verdade? Você é o Cristo? Você não é o Cristo? Eles estão tentando saber se é do bem ou se é do mal, basicamente, tá? Você veio para fazer uma coisa boa, você veio para somar, você veio para abençoar o nosso povo, ou você veio para trazer destruição e trazer maldade sobre nós? Essa é a essência do que eles estão perguntando para Jesus. E Jesus responde uma coisa para eles que para mim é fascinante. Ele diz: olha, as minhas palavras eu estou entregando para vocês já tem tanto tempo, mas vocês não acreditam, não entendem, não querem ouvir o que eu estou dizendo. E não são só as minhas palavras, tem as minhas obras, tem aquilo que eu faço. E nisso vocês não acreditam também. E isso acontece porque vocês não são minhas ovelhas. Vocês não fazem parte do meu rebanho. E eu estava pensando nessa história durante esses dias, e para mim essa história virou um paralelo tão profundo com aquilo que está acontecendo em Israel nesse momento. Então a gente tem dois eventos muito fortes aqui. Um da tradição judaica e um da tradição cristã. E para mim, os dois coincidem com a mesma data, que é essa data do ano agora que nós estamos vivendo, e coincidem demais com aquilo que a gente está experimentando enquanto nação, enquanto povo nesse momento. A história de Hanukkah e dos Macabeus, que a gente celebra todo ano, acendendo a nossa Hanukkah, acendendo as luzes de Hanukkah dentro da nossa casa, colocando a Hanukkah do ladinho da janela, para que todo mundo que passa em volta consiga ver a luz vindo de dentro da nossa casa. Essa é uma história da celebração da vitória da liberdade de expressão, da liberdade religiosa dentro dessa terra, a batalha existencial que o povo judeu teve que vencer tantas e tantas e tantas vezes, mas nesse momento teve que vencer contra a cultura helenista. E isso tem um paralelo imediato com o que Israel está vivendo nesse momento, com a guerra contra o Hamas. E você pode me dizer,
Ah, Rodrigo, mas nessa história, você falou que os macabeus eram minoria e a gente está vendo que o povo de Gaza que é minoria, né? Vocês são 10 milhões, o povo de Gaza são 2 milhões e um pouquinho. Vocês têm um exército muito mais forte, vocês têm, mas não é isso. Se esse é o teu pensamento, você está perdendo ponto aqui. Porque nós não estamos lutando contra Gaza, a gente está lutando contra uma ideia. E é uma ideia que a raiz dela é o fundamentalismo islâmico, o radicalismo religioso. De novo, é uma história de uma maioria religiosa que abandonou a sua postura moderada e está abraçando uma postura cada vez mais radical, que cada vez menos permite a liberdade das outras culturas no oceano de muçulmanos que existem pelo mundo. Eu entendo que o número de radicais seja muito pequenininho, mas ainda assim, essa porcentagem pequenininha de radicais são infinitamente superiores em número ao povo judeu. Por isso, o paralelo da batalha existencial, porque não é contra o povo de Gaza, não é nem contra o Hamas, é especificamente contra o Hamas, mas é contra a ideia que o Hamas representa, de que o povo judeu não tem direito de viver nessa terra, não tem direito de autodeterminação, não tem direito de adorar, não tem direito de se expressar, de viver a sua própria cultura, de viver as suas próprias tradições. Então a mesma batalha que nós guerreamos há 2000 e tantos anos atrás está sendo lutada outra vez nos nossos dias, enquanto a gente está vivo. Isso é absolutamente incrível encontrar esse paralelo histórico. E o paralelo com a história de Jesus, de novo, no mesmo período, no mesmo momento do ano, quando era a festa de Hanukkah, quando era inverno, quando era a festa da dedicação, nesse lugar onde eu estou, Jesus se encontrou absolutamente incompreendido pelas pessoas que o cercavam. Não importa o quanto ele falava as coisas corretas, o quanto ele fazia as coisas corretas, as pessoas em volta dele não conseguiam entender quem ele era e o que ele veio para essa terra para fazer. E essa mesma incompreensão é algo que Israel está lidando com ela nesse momento. A sensação que eu tenho tentando explicar o que está acontecendo aqui, às vezes é parecida com a de Jesus, tentando rebater com aquele povo no pórtico de Salomão, no templo lá atrás, de dizer, mas a gente fala todas as coisas certas, ouçam o que sai da boca dos nossos líderes, dos comandantes do exército, está todo mundo dizendo o que é o correto. Mas o que nós estamos dizendo não faz efeito nenhum. O mundo já escolheu acreditar que o povo de Israel parece que é um povo do mal, que a gente está aqui para ser colonizador, para ser opressor e tal. Então nada do que a gente fala faz efeito. E aí a intenção, a vontade que a gente tem é de dizer, então se as nossas palavras não fazem efeito, então olha para as nossas atitudes. Olha comparativamente para qualquer operação militar americana, por exemplo, em comparação com as operações militares israelenses, você vai ver que o número de civis poupados por Israel é infinitamente maior, que a preocupação é infinitamente maior, que o cuidado, a ética, a moral do exército israelense é a moral mais elevada do mundo. E ainda assim, nós somos um exército de seres humanos. O exército é de gente de carne e osso, de gente jovem, que toma decisão e às vezes toma decisão errada. Erros acontecem, coisas acontecem, mas a essência do que Israel representa é boa. A essência do porquê nós estamos brigando e lutando nessa guerra é justamente pela liberdade. E parece que não importa o quanto a gente faz e o quanto a gente fala, ninguém consegue entender, ou pelo menos quem não quer entender, não consegue entender que essa é a verdade. Mas aqui está o meu consolo no final dessa história. Porque esses dois eventos históricos que a gente conversou aqui, tanto a guerra dos Macabeus quanto a história de Jesus, nas duas vezes a verdade venceu, nas duas vezes a liberdade prevaleceu. Uma minoria lá atrás, há 2.300 anos atrás, uma minoriazinha pequenininha, conseguiu se opor à maior avalanche cultural que já existiu até aquele momento. E eles foram vitoriosos no meio desse momento. Então, se eles foram lá atrás,
eu sei que a gente também pode ser hoje. E Jesus não é mais um rabino incompreendido. A mensagem dele alcançou o mundo inteiro e hoje todos vocês, ou talvez tantos de vocês, no Brasil e no mundo todo, celebram o nascimento de Jesus, celebram a morte e a ressurreição de Jesus e entendem as palavras dele, o que ele veio explicar. Então aquele momento de incompreensão foi temporário. E é isso que me dá esperança, que no final das contas, a luta pela liberdade religiosa vence. A luta pelo direito do povo judeu de estar presente na sua própria terra e se autodeterminar aqui e escolher adorar do jeito que a gente quer adorar e escolher viver culturalmente do jeito que nós queremos viver culturalmente, sem que uma força externa dite como tem que ser o nosso país por dentro, isso prevalece. E Jesus provou para nós que no final, ainda que haja incompreensão ao longo da história, a compreensão chega, a compreensão vem. Ainda assim, tem uma multidão de gente do bem, espalhada pelo mundo inteiro, que faz parte desse mesmo rebanho, que consegue olhar para o que está acontecendo hoje e discernir entre o certo e o errado. Então, meus amigos, essa história que começou na Grécia, no topo do Monte Olimpo, e está terminando aqui em Jerusalém, no topo do Monte Moriá, é uma história de esperança, de dificuldade, de trevas, mas de luz no meio das trevas. Essa é uma boa história.